Olá pessoal do sexto ano, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Jefferson e hoje nós vamos continuar aí nosso capítulo 12, tá, de História. Estamos trabalhando aí a transição para a Idade Média, certo? E aí nós vimos aí, pessoal, o início, tá, da formação aí do processo de ruralização e nós entendemos também na aula passada que a parte ocidental do Império Romano se fragmentou, ok? E devido às invasões bárbaras, ok? Então, veja bem, galera, hoje nós vamos trabalhar a continuação, a finalização aí do nosso capítulo, tá? E aqui eu trouxe para vocês um quadro, tá? Mostrando os principais reinos que se formaram aí após as invasões, após a fragmentação do Império Romano do Ocidente, tá bom? Nós temos o reino dos suevos, dos visigodos, dos burgúndios, ostrogodos, reino dos vândalos e, por fim, aí o reino dos francos, que nós vamos falar um pouco sobre eles, tá? Esses reinos, eles têm em comum a sua origem, né? E são reinos germânicos. Aliás, foram reinos romanos germânicos que se formaram, ou seja, povos de origem germânica que entraram no território romano aí nesse processo, tá? Então, vamos falar aqui um pouco do reino dos francos, ok? Então, foi um dos grupos aí germânicos que entraram, que tiveram muita importância, que teve muita importância, perdão, aqui nesse momento, né? Durante o século V, as tribos dos francos passaram a ocupar o norte da Gália, onde hoje é a França, né? E a partir dali eles estabeleceram um reino unificado, né? Um poder centralizado aí, a partir do rei Clovis, né? Que governou de 481 até 511, e ele acabou fazendo alianças com a Igreja Católica nesse momento, né? A gente vai falar lá na frente que a Igreja Católica foi a instituição aí que permaneceu de pé, mesmo com a queda do Império Romano do Ocidente, tá? O que foi que aconteceu? Além dele manter essa aliança, esse apoio da igreja, né? Unificou as tribos gaulesas e expulsou os romanos inicialmente, né? Lembre-se que foi uma invasão. Os burgúndios, os alamanos e os visigodos. Os outros grupos bárbaros que estavam nesse território. Seu governo foi marcado pela centralidade, tá? E ele se converteu, foi o primeiro dos grupos bárbaros a se converterem ao cristianismo. E com isso teve um apoio, tá? De fato, da igreja, e você tem aí uma troca de favores, né? Uma troca de interesses, no caso aqui. Por um lado, ele vai ter o apoio da igreja, que vai ajudar a organizar a sociedade, e por outro lado, a igreja vai ter terras doadas pelo reino franco aqui nesse momento, tá? Começa a dinastia Merovígia, após a morte do rei Clovis, tá? Só que a dinastia Merovígia foi marcada pelos reis chamados reis frágeis, né? Reis que não tinham tanto poder, tanta postura. Sendo que o que mais se destacava aqui nesse momento não eram os reis, mas quem governava, quem administrava esse território, seria justamente o que nós chamamos de prefeitos de palácio, né? É como se fosse um primeiro-ministro aqui nesse momento, né? Os reis nessa época, eles não queriam saber da proteção nem de cuidar. Eles mandavam todo esse cuidado, toda essa responsabilidade para esses prefeitos de palácio. E um desses prefeitos de palácio que se destacou foi justamente um cara chamado Carlos Martel. Ele liderou aí um processo de proteção e expansão do território franco naquela região e também participou, no caso aqui, liderou, pessoal, a contenção da expansão árabe. Lembra que nós trabalhamos aí a ascensão do povo árabe, né, a criação do islamismo e a expansão pelo mundo? Os árabes só não entraram mais na Europa por conta da liderança do Carlos Martel, ok? Que após a vitória aí sobre os árabes na Batalha de Poitiers, ok? Aqui nessa região, ó, onde está circulado o que vocês estão vendo, onde ele impediu que os árabes entrassem mais na Europa e entrassem no Reino Franco, consequentemente, né? Ele ganhou grande destaque, tá? E acabou liderando, acabou governando o território franco, ok? Isso aconteceu em 732. E aí começa a dinastia carolíngia, né? Que após a morte aí do Carlos Martel, o seu filho Pepino Breve acabou assumindo o poder e dando início ao chamado Império Carolíngio, tá? Ele continuou esse processo de unificação, né? De produção do território e expansão também do território franco. Derrotou os lombardos, que eram um dos povos inimigos aí do povo franco,
tá? Doou terras à igreja, tá? E aí você tem, a partir dessa doação das terras à igreja, a divisão do poder espiritual e do poder temporal. Onde o poder espiritual estava a cargo da Igreja Católica, onde se resolvia questões religiosas, e o poder temporal seria justamente as questões terrenas, né, da sociedade. Aqui você tem uma reunificação do território da parte ocidental aí de Roma, né, do Império Romano, que foi fragmentado. Aqui você vai ter um reino unificado que iria conquistar e proteger o seu território conquistado também, a partir aí da chegada do Reino Franco. Beleza? Após a morte do Pepino Breve, seu sucessor, seu filho Carlos Magno, deu continuidade no seu governo. E o governo do Carlos Magno foi um governo bastante importante nesse contexto que nós estamos estudando, porque foi um governo, além de expansão territorial, além de ser um governo centralizador, ele acabou organizando aquele território nesse momento, né? Dizem que o Império Romano voltou a se unificar com Carlos Magno, né? Ele acabou dividindo seus territórios conquistados em províncias, né, condados, ducados, e dava esse governo desse território para militares de sua confiança. Ou seja, você tem novamente um império se formando aqui na parte ocidental de Roma, que antes foi fragmentada, foi invadida pelos povos bárbaros, e os francos acabaram unificando, de certa maneira, aquela região, aquele território lá sob o seu poder, e com o apoio da Igreja Católica. A Igreja Católica deu esse apoio por conta dos seus interesses, como eu já falei para vocês, ok? Ficou evidenciada a organização econômica, educacional e política nesse momento, né? Carlos Magno tratou de melhorar a economia, a produção do seu território, tratou de introduzir escolas para a formação aí da elite nesse momento, e na questão política também ele concentrou o poder em suas mãos, né? Claro, como eu disse para vocês, com apoio religioso. Ele, inclusive, que a gente vai ver daqui a pouco, ele foi coroado como o imperador do Império Romano Germânico, né? Vai haver uma união aí, tá? Do território que antes era romano com o povo germânico, no caso aqui os francos, tá? Criou estradas para interligar o território, né, para manter o controle, e criou também uma moeda única para manter o controle sobre a sua economia nesse momento, tá? Olha aí como eu falei para vocês, galera. No ano 800, o Carlos Magno ele recebe do Papa Leão III o título de imperador do Sacro, ou seja, Sagrado, Sacro Império Romano Germânico. Ou seja, mais uma vez você tem aquele território unificado em torno de um imperador. E agora seria o Carlos Magno, coroado pela Igreja Católica, tá? Prometeu proteção e, ao mesmo tempo, expansão do cristianismo, né? A Igreja Católica tinha esse interesse de expandir a sua fé para outros territórios que até então não conheciam, ok? Nós chamamos esse período aí de reforma, de administração, né, de mudança do governo de Carlos Magno, de renascimento carolíngio, né, onde houve um desenvolvimento da cultura do Reino Franco, onde houve uma reformulação do sistema educacional, né, foi levado educação para as pessoas aí, por mais que seja da elite. Uma outra mudança que se tem quando se fala em educação foi a introdução de iluminuras, né, de pinturas dentro dos escritos sagrados, dentro dos livros oficiais também. É uma forma também, pessoal, de fazer com que aquelas pessoas que não sabiam ler, é uma forma de fazer com que elas aprendessem a partir das pinturas, a partir dos desenhos, né? Muito se aprendia a partir dos quadros, da arte que se tinha nesse momento. Então, quando se tem esse desenvolvimento da cultura nesse momento, é quando nós chamamos aí de renascimento carolíngio sob o poder de Carlos Magno. E suas características do seu governo ficaram aí mesmo após a sua morte, tá? Olha aqui, ó. Aqui vocês estão vendo um mapa da parte aí, o Império Romano do Oriente, ainda em pé, né, unificado, e a parte aí do lado esquerdo de vocês, que é a parte ocidental do que era o Império Romano naquela época. Dividido em reinos, muitas das vezes aí esses reinos formados pelos bárbaros que invadiram o território romano, e aqui você tem o Reino Franco, um dos mais, assim, vamos dizer, mais centralizados, tá? Mais organizados que se tem. Tá? Isso daí são os reinos formados logo após a invasão, lá no século VI. Com o tempo, o Reino Franco vai começar a anexar esses territórios aí, expulsando, por exemplo, os burgúndios, os alamanos, que vocês estão vendo aí, tá? E pegando esses territórios para si, né? Pegando esse território para o seu domínio, os ostrogodos, e dessa forma, galera, vai se unificar novamente o território aqui na parte ocidental. Só que sob o poder de um reino germânico, que antes
era bárbaro, né? Que agora tem o apoio da Igreja Católica nesse momento, tá bom? Olha aqui, ó, começa o Reino Franco a partir desse território e ele começa a se expandir aí para os reinos vizinhos, tá bom? Você tem um processo de, digamos, reunificação do território ocidental de Roma. Esse aqui era o Império de Carlos Magno, o principal território aí nesse processo. Ok. Após a morte do Carlos Magno, seu filho, Luís o Piedoso, sucedeu o trono em 814. Manteve a unidade política, mas não tinha aquela mesma autoridade, né, aquela mesma virilidade que o Carlos Magno tinha. Isso é tão verdade que quando ele morre em 840, o seu território acaba sendo disputado, ou seja, você já tem uma fragilidade do território que antes foi unificado pelo Carlos Magno, né, por seus 3 filhos, né, Carlos Lotário, tá, e Luís o Germânico, tá? Esse é o território que foi dividido após a morte do Luís o Piedoso, ok? A partir do que nós chamamos do Tratado de Verdun, em 843, o Império Carolíngio, que antes aqui, ó, pode ver que é um território que pega até a parte de Roma aqui, na parte sudeste aqui, né? Foi dividido entre seus 3 filhos, ou seja, após a morte de Carlos Magno, aos poucos esse território começa a se fragmentar mais uma vez. A parte ocidental, que é conhecida como França Ocidental, ficou com Carlos o Calvo. A parte central ficou com Lotário, o reino de Lotário, tá? E a parte oriental, que é a França Oriental, ficou com Luís o Germânico, ok? E, novamente, você tem, a partir do século IX, a fragmentação do território, porque outros povos começaram a entrar novamente no território que antes era somente dos francos. Ok, mas só que mesmo com a sucessão, né, mesmo com a morte de Carlos Magno, como eu falei para vocês, as características ainda continuaram do seu governo nesses territórios, tá? Após a divisão do território, bora ver aqui, pessoal. Houve um aumento do poder dos proprietários de terra, tá? Como eu falei para vocês, os povos começaram a entrar novamente nesses territórios, vinques, hunos, magiares principalmente, mas eles acabaram adquirindo a cultura aí da Igreja Católica, a cultura germânica também dos francos. Tá? E as medidas tomadas por Carlos Magno, no entanto, permaneceram e influenciaram a formação do feudalismo, né? Então, quer dizer que a gente vai ver na próxima aula, no nosso próximo conteúdo, uma característica muito importante da Idade Média, que é o feudalismo, que era o sistema aí econômico, a base da sociedade da Idade Média, era o feudalismo que acontecia dentro dos territórios, dentro das propriedades, principalmente rurais, aqui nesse momento. Só lembrando que a população urbana acabou abandonando, né, as cidades por conta da invasão dos bárbaros e indo para a zona rural, né, num processo que nós chamamos de ruralização, tá? E lá acontece justamente uma relação que nós chamamos de feudalismo. Mas o que significa esse feudalismo? Nós vamos ver na próxima aula, tá, pessoal? Então a gente finaliza aqui o nosso capítulo 12. Estudem, galera, para a prova o capítulo 11 e o capítulo 12, tá? Que são os assuntos que nós vamos ver agora na terceira avaliação. Ok? Qualquer dúvida me chamem. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula e nos vemos na próxima aí. Beleza? Tchau, tchau, meninos. Até a próxima.